Saudações aos telespectadores da TV AD Mossoró. Nós estamos em mais um programa Dinâmica do Direito. Dessa feita, nós estamos com o Dr. Michael Magno. Ele é presidente da Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Muitas temáticas importantes nessa linha, Dr. Michael, e não saia daí. Vamos falar sobre o Estatuto das Pessoas Portadoras de Deficiência, os trabalhos que essa comissão, Dr. Michael, está desempenhando aqui em Mossoró, e uma temática muito importante. Fique conosco, não saia daí, voltamos já. Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Com grande alegria, eu quero agradecer a você que colabora, que ajuda com o Projeto Semeador, trazendo a sua contribuição de R$5 com carnê todo mês para sustentar o maior sistema de comunicação de evangelização da nossa cidade. A rádio AM 1430 Libertadora, a TV AD Mossoró, canal 38 e o jornal A Voz e nossas mídias sociais, tanto pelo Face como também pela internet, através da admossoró.com.br. Muito obrigado. A sua contribuição faz muita diferença e é muito importante para cada um de nós. Você que quer ajudar, você que quer contribuir, procure o representante do Projeto Semeador em uma de nossas igrejas e pegue o seu carnê e colabore e contribua com essa obra. Deus te abençoe, muito obrigado, contamos com você. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito. Trouxemos aqui o entrevistado, Dr. Michael Magno. Ele é presidente da Comissão de Direitos da Pessoa Portadora de Deficiências, atuando em Mossoró e região com essa douta tarefa de garantir direitos a esse cidadão, né, Dr. Michael, que tem direitos, foram conquistados ao longo do tempo. Interessante afirmar que na Idade Antiga, lá na Roma Antiga, Dr. Michael, se um filho nascesse com uma deficiência física, inclusive essa criança tinha, o próprio pai, na verdade, tinha direito de ceifar a vida dele. E passou com o cristianismo, interessante afirmar, com o cristianismo, Roma aboliu esse tipo de conduta, as demais nações começaram a tentar garantir direitos, mas as pessoas com deficiência, Dr. Mike, ficavam muitas vezes marginalizadas ao lado da sociedade, sem participar delas. Tivemos avanços, a Constituição de 88, muito forte, tivemos algumas nuances nesse sentido, outras leis, passamos por uma alteração que o senhor muito bem vai explanar daqui a pouco. E, Dr. Michael, seja bem-vindo. Obrigado, Dr. Nazeu, e quero agradecer logo no começo aqui a participação no programa, saudar a todos os telespectadores que nos acompanham e espero contribuir aqui com essa discussão tão importante para a nossa sociedade, né, já que é um segmento considerável de pessoas que compõem a sociedade, né, e a gente precisa estar levando essas questões para a pauta, para a discussão. Dr. Michael, o último censo 2010 demonstrou que é uma porcentagem significativa da população brasileira. O senhor tem esse dado para nos trazer? Sim, sim. Segundo o censo de 2010, em torno de 24% da população do Brasil tem algum tipo de deficiência, né? Então a gente tem quase 1/4 da população brasileira
que tem deficiência e que precisa do apoio do Estado brasileiro para conseguir superar as barreiras que elas encontram. Agora, o que chama mais atenção dos dados do censo é que o Rio Grande do Norte ocupa o primeiro lugar percentualmente nesse censo. Nós temos 27% da população do nosso estado com algum tipo de deficiência. Doutor Maico, o senhor é advogado, como é que o senhor se identificou, antes de tudo, como é que o senhor se identificou com essa temática tão importante? Porque tem muitas comissões na ordem, muitas até que são vitrines, na verdade, muitos até pleiteiam se encaixar em uma delas, mas essa comissão tão importante, como é que o senhor se identificou? Bom, a gente começou a trabalhar com essa temática da pessoa com deficiência quando eu ainda era estudante de graduação, viu? Eu fazia o curso de Direito na UERN e eu já era graduado. Na ocasião, eu participei de um processo seletivo para trabalhar na instituição, na UERN, onde a instituição estava constituindo o Departamento de Apoio à Inclusão, que era um órgão que estava sendo criado para apoiar os estudantes com deficiência que entravam na instituição. E aí, diante dessa situação, né, eu comecei a trabalhar como servidor mesmo da UERN, e lá tive conhecimento dessa realidade, né, e passou a ser para mim um assunto de pesquisa, de interesse mesmo. Então, desde esse período, meu trabalho de conclusão de curso já foi sobre o direito da pessoa com deficiência, onde eu já vi a questão da legislação que trata sobre esse direito, por que a gente tem garantias na lei, né? Por que a lei oferece concessões, entre aspas, para a pessoa com deficiência. Eu queria entender essa realidade. Nesse caso, o senhor não é por acaso que o senhor está nessa posição, nessa defesa dessas pessoas que precisam de garantias, precisam exercer a sua cidadania, as leis estão aí para dar esse suporte. Mas, doutor Maico, antes de tudo, também devemos afirmar nesse primeiro bloco, conceituar, doutor Maico, o que é uma pessoa com deficiência, uma pessoa portadora de deficiência. Ok. A pessoa com deficiência, Nazeu, a gente hoje doutor Nazeu, a gente tem uma conceituação com base na Convenção Internacional do Direito da Pessoa com Deficiência, que é um tratado de 2008. Ele foi, esse conceito, ele consta na lei que nós estamos tratando aqui, que vamos discutir, que é a Lei Brasileira de Inclusão, e ele conceitua a pessoa com deficiência da seguinte forma: é aquela pessoa que tem um impedimento de longa duração, né, podendo ser de natureza sensorial, que aí a gente tem a questão da deficiência visual e auditiva, de natureza física, que é a deficiência física, e intelectual ou mental, certo? Então, é a pessoa que tem esse impedimento de longa duração, de natureza física, sensorial ou intelectual, e que esse impedimento em relação ao entorno, à sociedade, né, as barreiras que essa pessoa encontra é que vai definir o que é deficiência. Na realidade, no Brasil, a gente tem o decreto 5.296 de 2004, que ele traz realmente uma conceituação dos tipos de deficiência. Define o que é que a gente pode considerar deficiência física. Aliás, ele classifica 5 tipos de deficiência, que é a física, auditiva, visual, intelectual e múltipla, certo? A física, a visual, seria a deficiência visual total, que é a cegueira, e tem graduações também, né, que a gente chama de baixa visão, que seria a pessoa que tem até 30% de visão no seu melhor olho. Certo? A gente considera as duas situações. Então, quem tem até 30% de visão no seu melhor olho é considerado pessoa com baixa visão. E a cegueira, né, que é a ausência ou até a ausência total de visão ou até 0,5% no seu melhor olho, é considerado cego, porque a pessoa na realidade não vai identificar quase nada com o recurso, né, visual. Isso a pessoa mesmo que use qualquer aparelho corretivo, como lentes, não vai resolver a situação, certo? Então, o simples fato de usar óculos e ter problemas de doenças nos olhos, né, comuns a boa parte da sociedade, não caracteriza a deficiência visual. É 30% de condições de ver no melhor olho. A deficiência auditiva também a gente tem a surdez total,
né? Mas também tem níveis de graduação também, né? Que aí vai ser auferido por um exame, que é um audiograma, que pode ser considerada leve, moderada. A deficiência intelectual, que também levanta-se muita curiosidade sobre ela é a questão da cognição, da aprendizagem, né? E é diagnosticada a partir de procedimentos, de exames, onde avalia as possibilidades de participação dessa pessoa na vida social. A questão de aprendizagem, mas de trabalho, de vida social, então todos de autocuidado, então todos esses elementos que faz parte da vida social são analisados para ter um diagnóstico de deficiência intelectual. Mas de todo modo seria uma capacidade reduzida do ponto de vista da cognição, da aprendizagem mesmo, que isso vai influenciar a participação dela na sociedade. E nós temos a deficiência física, que é também, nós temos os tipos de deficiência física, né? Todas as deficiências, elas podem ser congênitas ou adquiridas. O que é isso? Congênitas, a pessoa já nasce com ela, né? Por algum problema na gestação, na concepção, na gestação, ou até na hora do parto também, a gente entende que uma deficiência pode ser congênita, né? Por alguma situação que ocasione isso. E as adquiridas, que podem ser por motivo de doença, ou hoje um número muito grande que é a questão dos acidentes de trabalho, acidentes de trânsito, a violência, né? Tem ocasionado um número muito grande de pessoas com deficiência. Então, a deficiência física, por exemplo, nós temos toda a questão de comprometimento dos movimentos, que aí a gente tem, quando compromete de forma total, a gente chama de plegia, certo? É um termo utilizado para dizer total, e quando compromete de forma parcial, a gente chama de paresia. Então, por exemplo, quando a gente escuta a pessoa é paraplégico, então são a ausência total de 2 membros, certo? Paraparesia seria a ausência parcial de movimentos de 2 membros. Então, tetraplégico seria a ausência total de movimento dos 4 membros. E aí a gente tem, nessa conceituação, o mono, que é um membro só, o tri, que são 3 membros, né, os superiores e inferiores, e a gente também tem o que a gente chama de um hemisfério do corpo, que a gente pode chamar de hemiplegia, quando você tem um hemisfério todo do corpo sem movimento, geralmente é ocasionado por um AVC, por exemplo, pode ocasionar uma situação dessa. Os tetraplégicos, que são os 4 membros, geralmente é ocasionado quando a gente tem uma lesão na medula, né? Muitas vezes em caso de acidentes. E a gente, sim, na deficiência física também a gente tem o nanismo, que é considerado deficiência física, a paralisia cerebral, que a pessoa vai ter comprometimentos físicos, mas pode ter, por exemplo, na voz, em outros aspectos também. A amputação de membros, certo? E a ostomia, que é a pessoa que submete a um procedimento cirúrgico, né, e passa, por exemplo, ao aparelho digestivo, aliás, o intestino, e também, em alguns casos também, o aparelho urinário também passa a ser no abdômen e a pessoa passa a ser usuária daquelas bolsas. Eu acredito que só. Sim, e a quinta tipo de deficiência é a múltipla, que é a associação de 2 ou mais deficiências, que também é bastante comum. Dr. Michael explanou muito bem os diversos graus de deficiências. É interessante afirmar, Dr. Michael e os telespectadores que estão nos assistindo, é que todas elas têm que ser atestadas por um profissional da área competente para informar esse tipo de lesão, seja uma lesão, seja congênito mesmo, nasceu com ela, para que ele possa desfrutar dos direitos e garantias que o Estado fornece. Interessante afirmar que nem todo tipo de situação, Dr. Michael, inibe a pessoa a trabalhar, inibe a pessoa a desfrutar da sua vida, de participar do seio da sociedade. E tivemos recentemente a Lei 13.146, em 2015, teve um tempo de vacância para a sociedade se adaptar, mas já está vigente.
E essa lei vai ser muito bem detalhada nos demais blocos, com a ajuda aqui do Dr. Michael Magno, presidente da Comissão dos Direitos das Pessoas Portadoras de Deficiências. Não sai daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito. Estamos conversando com o Dr. Michael Magno, presidente da Comissão dos Direitos das Pessoas